meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar lindas flores azuis e roxas que eu tenho aqui no meu jardim. E também quero consertar, gente, um vaso de barro muito lindo que eu ganhei, que acabou quebrando durante o transporte. Quero mostrar tudo para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Olha só, gente, a visão que eu tenho aqui da mesinha de jardim. Há pouco tempo eu coloquei esse paver aqui, ó. Fiz um círculo com paver para não machucar o pezinho da mesa. Então fica bem bom para sentar aqui, apreciar o jardim, tomar um cafezinho. E tô rodeada por flores, gente. Olha quantas flores. Tô filmando bem cedinho, o sol recém tá pegando aqui no jardim, começando a pegar nas primeiras flores ali atrás, ó, na Justiça Vermelha. Na chuva de prata, que é aquela meia prateada no meio, entre as flores ali. Tá bem bonito, né, gente? Hoje eu fiz uma limpeza aqui no jardim, rocei a grama. Depois quero mostrar pra vocês. Esse pizinho aqui eu fiz há pouco tempo. Olha só, ficou bem legal. Então agora não machuca mais o pé da cadeira. Tem essa flor linda aqui, que é a Torênia, conhecida como amor perfeito de verão, que tá um vaso enorme em cima dessa mesa. Mas, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês um cantinho muito especial que eu tenho aqui no meu jardim, com flores azuis, meio arroxeadas, que é esse meu cantinho aqui, gente, olha só. E essa flor aqui, ó, tá explodindo em flores. Até ela ficava mais ali atrás, ó, perto do jarro, mas eu trouxe ela pra cá, porque ela tá muito, muito florida. Olha como ficou bonita aqui nesse cantinho. Então, esse cantinho eu tenho essas três flores, gente. Essas três flores muito bonitas. Tem essa aqui no pedestal, ó. Esse pedestal branco. É um pedestal branco com vaso. Eu fui nessas lojas que vendem estátuas, né? Fui à procura já desse pedestal e achei, só que ele era na cor do cimento. Eu pedi pra ela pintar, ela disse que eles pintavam, né? E já escolhi um vaso pra colocar em cima. Eu achei que ficou muito legal. Ficou bem bonito. Olha que flor linda que tem aqui em cima, gente. Muito bonita. Bem azul. Mas a primeira flor que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui que tá explodindo em flores, olha só. Essa aqui é a ametista. Ela tá plantada num vaso pequeno, num vaso de barro, que quase não dá pra ver. Como ela é bonita, gente. Uma folha caída aqui em cima dela, deixa eu tirar. Essa folha aqui não é dela. Mas olha só que linda que é. Tá toda florida. Eu quero ver se faço mais mudas. Essa aqui foi mudas que eu fiz de outra que eu tinha aqui. Eu quero ver se faço mais mudas, gente. E planto em vasos. Ótima para plantar assim em cantinhos, ó. Em vasos, como fica bonita. Porque é uma planta que ela vai bem tanto à meia sombra, pegando só uma parte do dia, como em luz difusa. Então, se tiver um espaço aí no seu jardim, que pegue só umas 2 horas, ou fique embaixo de uma árvore, pegue aquela luz difusa, pode ser. E que bonita que é, gente. Tem as folhas bem verdinha, olha só. E a parte de baixo é meio arroxeada. Então, essa aqui é a ametista. E olha como ela floresceu. Ela floresceu aí durante a primavera, verão e agora outono. Tá linda, gente. Ela dá aquela florada bem bonita. Daí para a floração, fica uns dias sem florescer. Daqui a pouco ela solta outra florada muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo falar o nome científico dela, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo. O nome científico dela é Plectranthus saccatus. Eu acho que tá certo. É mais ou menos isso, gente. É difícil de falar, né? Um nome bem diferente. É Plectranthus saccatus. Ai, agora eu já não consigo mais, ó. Já enrolei a língua. Plectranthus saccatus. Isso, vou deixar escrito aqui. É o nome científico dela, mas ela é conhecida popularmente como ametista. Uma flor linda, que tolera o frio também. Ela vai bem nos climas mediterrâneo, subtropical e tropical. Então, se você mora num clima bem quente, também vai muito bem. E ela é dita como uma planta que campeã em rusticidade, gente. Muito bonita, olha só. Manter a terra dela úmida, mas não encharcada.
cultivar no local que pegue de 2 a 3 horas de sol ou embaixo de uma árvore onde fique sob luz difusa, que ela fica linda, fácil de fazer a muda. Só pegar um galinho em torno aí de 15 centímetros, colocar num vasinho, colocar terra, manter a terra úmida e deixar assim embaixo de uma árvore onde não pegue sol, que ela rapidamente vai enraizar. Essa aqui eu fiz de galinho, de outra que eu tenho. De outra que eu tinha, mas muito linda. Quero ver se faço mais mudas e encho o jardim dela, porque é um espetáculo de floração. E a segunda flor que faz parte desse meu cantinho aqui charmoso, gente, é a azulzinha, que fica aqui em cima desse meu pedestal, muito bonito. A azulzinha linda, gente, olha só, tem a flor bem azul. Ela pode ser plantada no chão, como forração no jardim, porque é uma plantinha baixa, que floresce bastante. Olha só, tá muito bonitinha. Fica assim no vaso, fica meia pendente. Ela tá plantada num vaso desses pendentes bem pequenininho. E vai super bem. Eu coloquei um vaso... Esse vaso aqui é de cimento, mas é um vaso de plástico, ó. Dentro desse vaso de cimento. Olha que gracinha. Deixa eu mostrar por esse lado. As três aqui como estão bonitas. Ali do ladinho tem um camarão vermelho que eu fiz poda há pouco tempo, por isso que ele tá sem flor. É que ele fica meio feio, o camarão vermelho, lá pela metade do verão. Então eu já fiz a poda, mas agora no inverno ele fica... No outono e inverno ele fica bem bonito novamente. Esse cantinho aqui tá bonito, né, gente? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E tem essa trepadeira aqui da parede, ó, que vai florescer agora entre maio e junho, que fica linda, com flores rosa, que atrai muito os beija-flores. Os beija-flores já estão brincando aqui no jardim. Eu não sei se é brincando ou brigando pelas flores. Um sai correndo atrás do outro e aquela bagunça. A azulzinha, gente, ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. É nativa do nosso Brasil, é nossa. Alcança em torno de uns 30 centímetros de altura ou um pouquinho mais. É uma planta, como eu falei para vocês, pode cultivar no chão, como forração ou assim pendente no jardim, que fica linda. A ametista, eu não falei para vocês, é nativa da África, e a azulzinha é nativa do nosso Brasil. Podemos ter plantas de vários lugares no nosso jardim, né, gente? A azulzinha tem essas flores aqui bem delicadinhas, né? E as folhas também bem pequenininhas, ó. Dá um charme no jardim, muito bonitinha. E elas podem ser cultivadas, essa aqui, tanto a meia sombra quanto a sol pleno, mas se você mora num local muito quente, eu indico mais cultivar na meia sombra. Essa minha aqui fica meia sombra, ela pega sol na parte da tarde, as duas pegam a mesma quantia de sol. A ametista, ela ficava aqui, gente, ó, atrás desse jarro. Mas ela tá muito bonita, muito vistosa. Eu trouxe ela pra cá, achei que ficou bem legal nesse local aqui. E a terceira flor é o gengibre azul, gente, olha como tá bonito. E ele tá soltando mais cachos de flores. Ele dá esses cachos assim, ó, de flores meio azul. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ele tá com essas folhas de baixo feia, porque foi atacado por fungo, por ácaros, mas já tô cuidando dele. As folhas que estão nascendo lá em cima já estão bonitas. Então esse aqui, ele é mais puxado para um azul, mas eu tenho também o mais puxado para um roxinho. Então a floração dura bastante tempo, porque os botões eles vão abrindo aos poucos. Olha só a flor aberta, como é bonitinha. Quem faz a polinização dele é a mamangava. A mamangava tá sempre por aqui. Então enche desses cachos, gente. Quanto mais ramificado tiver o seu gengibre azul, mais ele vai soltar flores, porque em cada ponta dessa de ramificação, ele solta um cachinho de flores, ó. Essa parte de cima floresceu primeiro. Então as flores dos cachos já estão velhos, mas ela soltou novos galhos aqui, ó. Dá pra ver que são novos. E as folhas estão bem bonitas. E tá soltando novos cachinhos de flores, ó. Então a floração vai durar bastante tempo. Então floresceu aí durante primavera, verão e agora o outono. Agora aqui em Santa Catarina refrescou um pouquinho, já não tá tão quente, porque deu uns dias bem quentes aí. É uma planta que eu não indico cultivar sol pleno, gente. O meu aqui fica na meia sombra e quando ele pega o sol forte,
ele dá uma encolhidinha na folha. Eu não sei se alguém de vocês cultiva sol pleno, mas assim, ó, só uma parte do dia seria o mais indicado para ele. Porque quando ele pega o sol forte, ele dá uma encolhidinha na folha. Acredito que ele não goste tanto. Então, esse meu aqui eu cultivo na meia sombra. E ficou lindo esse cantinho com essas 3 flores, né, gente? 2 azuis e uma roxeada, ó. Cantinho charmoso do jardim. Deixa eu mostrar o jardim pra vocês. Bem aqui da porta de entrada, eu entro e já vejo todas essas flores aqui, ó. Um jardim bem florido. O nome científico do gengibre azul é Dicorissandra. Ele vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. E prefere ser cultivado numa meia sombra. Pode alcançar em torno de 1,5 m de altura ou um pouquinho mais. Sempre no final da floração eu faço uma poda drástica nele. E ele rapidamente, gente, cresce tudo isso aqui em 1 ano. Então, após a floração dele, eu vou fazer uma poda drástica. Eu vou cortar bem lá embaixo, que ele cresce todo esse tanto aqui em 1 ano. Então, esse é o tamanho que eu gosto dele aqui no meu jardim. É o tamanho que ele fica certinho aqui nesse cantinho, né? Com as outras plantas. Eu acho que ele tá alcançando aqui, vou chutar, 1,20 m de altura por aí. Mais ou menos isso. Mas eu não medi. Mas cresceu esse tanto todo em 1 ano. Então tem um crescimento bem rápido. E como eu falei pra vocês, pode alcançar em torno de 1,5 m, 1,80 m ou um pouquinho mais. Ela faz um barulhinho quando tá tirando o néctar, bonitinha. Nunca me mordeu, gente. Elas não mordem. Então, se você tocar nela. Que perfeição de Deus. Então, agora eu quero mostrar um pouquinho mais do jardim pra vocês. Quero mostrar essas flores aqui. Gente, a buganvília tá explodindo em flores. Olha só, ela floresceu bastante esse ano. Tá linda. Tá bem carregadinha de flores. Ontem eu rocei a grama, deixei bem roçadinha. A grama tá bonita também. Esses tempos ela ficou bem feia. Tá bonita novamente. Aqui eu tenho a pentas, que tá bem floridinha. Olha só a pentas. Bem floridinha já, tá bem bonita. Tô cultivando num vaso de plástico, dentro desse vaso de cimento. Deixa eu mostrar pra vocês essas plantas aqui dentro. Então aqui, gente, eu quero ver se eu conserto esse jarro que a minha amiga me deu. Mas ele veio pela transportadora e acabou quebrando o cabo. Quero ver se conserto. Vamos ver se eu consigo. E ontem eu lavei esse piso de tijolinho à vista. Esse aqui foi eu que fiz. Esse foi eu que fiz e coloquei cimento aqui, ó, só nessa parte de fora, porque aquela parte de dentro ali tem brita. Então, olha só, daí eu não coloquei cimento. Mas eu só paguei alguém pra cortar essas partes aqui, gente, ó, pra deixar ele redondo, né? Mas todo o aterro aqui, a brita, separador de grama, tanto embaixo da brita, quanto embaixo desse piso aqui, eu coloquei a manta bidim, pra não criar mato. Daí por cima da manta bidim eu coloquei, aqui embaixo dos tijolinhos, né, eu coloquei areia. E tá muito bonito, não tem criado mato, tá bem legal, tá bem bonitinho. Daí ontem eu lavei, eu coloco um pouquinho de água sanitária e sabão em pó, e um pouquinho de água, porque como eu não usei ainda o produto para impermeabilizar, ele fica verde, de vez em quando tem que lavar. Então aqui eu tenho uma florzinha, como é que é o nome dessa florzinha que agora eu esqueci? Geralmente é no inverno que ela floresce, mas nós encontramos nos mercados e nas floriculturas o ano todo a florida, porque eles induzem a floração dela, né? Pra gente poder comprar ela o ano todo florida. Esqueci o nome dela agora, mas já lembro. Então esse é um cantinho aqui muito especial. Deixa eu mostrar pra vocês a visão que eu tenho aqui, ó. Sentadinha aqui, eu tenho essa visão.
Tem a visão da mesinha lá, a visão da azulzinha, ó, do gengibre azul, capim do Texas ali. Aqui tá a minha arvoreta de rosas, tá sem rosa no momento. Então essa é a visão que eu tenho aqui sentadinha. E eu tive um problema, gente, com ácaro bem grave aqui no meu jardim. E eles começaram primeiro por essa minha planta aqui da parede, ó. Essa minha trepadeira que vai florescer agora no inverno. Essa aqui, ó. Até se ela não florescesse agora, durante o mês de maio e junho, eu ia fazer uma poda nela. Iria cortar pra ser mais fácil de controlar. Mas eu já passei veneno várias vezes, gente. Eu acho que já deu umas 10 vezes aí que eu passei veneno. Mas parece que tá resolvendo. Ela voltou a ficar verdinha. Deixa eu filmar daqui. Meu cabelo tá todo bagunçado. Deixa eu filmar daqui que fica melhor pra vocês verem, ó. Ela voltou a ficar verdinha, não tá caindo tantas folhas, porque tava caindo muita folha, gente, muita. Não foi fácil controlar esse bichinho que é da família da aranha, e ele suga, não sei se vocês já tiveram esse problema aí no jardim de vocês. Ele suga toda a folha até a folha cair, gente. Então cai muitas folhas, porque eles se reproduzem muito rápido. E a minha dipladênia aqui da porta, olha como ela tá feia. Eu tive que fazer uma poda bem drástica nela, porque eles, assim, acabaram com todas as folhas dela. Tá tudo amarelando, ó, e caindo. E a trepadeira do arco, eu tenho um arco de rosas aqui, acredito que eu já tenha quase acabado com esse bichinho, mas eles tinham infectado, tinham estragado todas as folhinhas do arco de rosa, gente. Então o que eu fiz ontem? Eu peguei e arranquei todas as folhas velhas. Eu vi que ela tava, como ela sofreu bastante, perdeu muitas folhas, ela soltou bastante brotação nova. Então o que eu fiz? Eu arranquei todas as folhas velhas. Eu fiz uma poda de inverno nela, então eu arranquei todas as folhas que estão velhas. E deixei só as folhas novas, que eu acredito que eles não colocam os ovinhos nas folhas mais novas. Deixa eu mostrar pra vocês como eu deixei. Praticamente uma poda de inverno. Eu filmando assim dá pra vocês verem a Ipomeia rubra. Gente, ela vai ficar linda no inverno. Eu espero ter controlado esse bichinho aí. Mas a folha já tá bem verdinha dela, né? Também passei tantas vezes veneno. Eu acho que já deu umas 10 vezes pra mais. Tô estressada, gente, de passar veneno, porque estressa. Eu coloco aquela roupa especial para passar veneno e não é fácil, eu levo em torno aí de umas 2 horas até botar a roupa, passar o veneno, depois tem que tomar banho, e eu não gostaria de passar veneno mais agora, eles iam acabar com tudo. Então a trepadeira do arco, gente, eu acredito que foi os passarinhos que trouxeram para cá. Eu tava esquecendo de falar para vocês, porque pousa muito passarinho nessa minha trepadeira aqui à noite, ó, e começou por ela. Então, começou por ela. Vocês podem ver que debilitou bem aqui a Ipomeia rubra da porta. O Flash tá ali, né, Flash? Flash. Tá só ali escondidinho. Então, como vocês podem ver, agora ela tá bonita novamente. Então, todas as plantas aqui de baixo eu acabei passando veneno. Até aqui na ametista aí. Mas a ametista é bem fortezinha, olha como ela tá linda. A azulzinha também. Deu uma enfraquecida aqui no gengibre azul, que tá com as folhas bem feias, como eu mostrei pra vocês. Mas aqui do arco, olha só. O arco ficou praticamente... Eu arranquei praticamente todas as folhas, só deixei as folhinhas novinhas. E fiz uma poda praticamente de inverno nele, gente. Mas eu acredito que agora vai se recuperar. Acredito que agora vai dar tudo certo, ó. A minha arvoreta de rosa voltou a ficar bem verdinha. Eu acredito que agora ela vai florescer novamente, porque ela tá soltando bastante brotação. Então pode esperar que ela vai ficar cheia de rosas. Vocês podem esperar que nos próximos vídeos ela vai ficar linda novamente. Então, deixa eu mostrar um pouco do jardim pra vocês. Ai, tem uma rosa aqui bem bonita, aberta. Essa aqui é Svogel, mas os bichinhos estavam comendo ela também. Aqueles bichinhos pretinhos. Deixa eu ver, gente. Tá cheio de bichinho novamente, olha só. Daí não tem como a rosa resistir, né? Olha ali, esses bichinhos aqui pretinho. Olha ali. Eles comem a rosa, gente, olha aí. Acabaram com a minha rosa. Já tá caindo a flor. Olha ali. Mas eu não vou deixar ele sair assim.
Ó, acabaram com a rosa. Estava linda essa rosa aqui. Deixa eu tirar esse botão do meio, que vai abrir essas duas rosas aqui agora, ó. Então esse meu caminho de flor tá muito bonito. Eu tenho mais torênias aqui. Mais torênias aqui nesse jarrinho pequeno. Aqui tem um jarrinho pequeno, olha só. Essa aqui começou a florescer novamente. Ai, como é que é o nome dessa aqui? Essa aqui é uma flor que tem em todo o jardim, né? É uma flor bem popular. Já lembro o nome dela. Essa aqui é a falsa érica, que tá sempre florida. A lantana tá muito bonita, gente. Tá bastante tempo assim florida. Olha só. Enche desses cachinhos de flores amarelas. Olha que gracinha. E aqui eu tô gostando muito, essa aqui, o botão de ouro. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Tá enorme. É uma plantinha que nasce com muita facilidade por semente. Ela solta a sementinha e rapidamente enche todo o jardim se deixar. Olha que bonitinha que tá. Então, sentei aqui no piso da piscina. Aqui é um ótimo lugar também para apreciar o jardim. Olha só as petúnias lá na janela, bougainville. Dá para ver todo o jardim daqui também, gente. É importante ter no jardim vários pontos, né, pra gente sentar e apreciar. Olha só, eu tô sentada aqui no piso, ó, bem na entrada aqui do piso da piscina, onde tem esse caminho aqui de flores. E eu consigo apreciar também todo o jardim. Então tem bastante lugares aqui, né, que pra gente sentar e apreciar. Tem a mesinha, tem os bancos ali embaixo do pergolado, tem aqui esse pizinho. E essa flor aqui vai ficar linda agora no começo da primavera. Então tem flores para várias estações do ano. Vou mostrar para vocês, gente, olha só. Eu deixei só as brotações mesmo, tirei todas as folhas velhas, ó. Tava cheia de botão. Eu tirei alguns, né? Mas deixei alguns botões. Então só deixei as folhas novas mesmo. Isso aqui são tudo folha nova, porque as folhas velhas, elas estavam tudo, aqui a parte de trás, né, tudo pretinha. Acredito que eram ovos ou também um próprio ácaro, né? Então ficou assim, ficou bem sem folhas. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco do jardim aqui. Gente, tem 3 arcos de rosas aqui no meu jardim, mas eu acho muito legal. Mesmo quando não tem as rosas, né? Eu plantei a rosa há pouco tempo desse outro arco aqui, ó. Mas fica um portal para você passar para outra dimensão do jardim. Muito legal. Eu vou mostrar outra ametista que eu tenho ali embaixo da árvore para vocês, embaixo da laranjeira. Eu fiz algumas podas nessa minha laranjeira aqui, mas ela tá carregadinha de laranjas. Então eu vou esperar, porque eu tive que passar veneno em vários pontos no jardim por causa dos ácaros, né? Até na laranjeira eu passei um pouco. Mas eu tenho que esperar, porque ela tá cheia de laranjas. Tem um galho ali que tá encostando no chão. Eu tenho que cortar aquele galho. Mas olha só, essa azul aqui é a Bela Emília. Tá um arbusto enorme, gente. Enorme, enorme. Aqui do lado tem a lamanda roxa. Então, o camarão amarelo, depois que eu tirei a jabuticaba aqui do meio, ó, que tava muito em cima dele, como ele floresceu desse lado aqui. Esse lado ele tava com poucas flores e agora ele tá lindo desse lado. Olha só, o camarão amarelo é bem grande também. Então o camarão amarelo e essa flor que vai florescer no inverno, que é a azaleia, até tem uma flor ali, gente, deixa eu mostrar pra vocês, depois eu mostro. Marcam a entrada desse meu arco aqui, ó. E esse arco aqui é de rosas também, eu plantei a rosa em outro vídeo com vocês. Então ano que vem, vocês esperem na próxima primavera e verão, né? Que esse arco aqui vai estar cheio de rosas. A justiça vermelha ali atrás tá dando um show, né, gente? Olha só que linda. Bem vermelha, tem uns cachos bem grandes. Deixa eu ver, aqui tem uma flor da azaleia, ó. Fora de época. Ela floresce bem no inverno, quase no início da primavera. Aqui no meu jardim, mas soltou 2 flores aqui, ó. Fica lindo esse arbusto aqui, gente. Até eu dei uma podadinha nele, diminuí um pouco.
Mas ele fica lindo, carregado de flores cor-de-rosa. Então, quando florescer os dois juntos, vai ficar muito bonito. Imagina um lado todo rosa e esse outro lado todo amarelinho. Fica bem legal, né? Deixa eu mostrar pra vocês a ametista que eu tenho aqui embaixo, o pé de laranja. Depois, gente, eu quero fazer outro cantinho charmoso aqui, depois desse arco. Então, pra quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Que devagarinho a gente vai arrumando o jardim, né? Vai ficar bem bonito aqui também. Aqui eu tenho essa forração do jardim que eu gosto bastante, que vai super bem embaixo do pé de laranjeira aqui, ó. Que é o rabo de gato. Eu até corto aqui com o roçador de grama, porque senão ela avança por tudo, ó. Deixa eu mostrar, ó, a minha outra ametista. Mas aqui ela tá no meio do rabo de gato, tá afogada, coitada, né? Mas olha só, muito bonitinha e tá bem florida aqui embaixo do pé de laranja. Quero ver se faço mais mudas, como eu falei pra vocês. Que é uma flor muito bonita. Floresce bastante. Outra flor azul, puxado para um roxinho, gente, que eu gosto muito, é a sálvia azul. Eu acho linda. Até esse ano eu não fui tão caprichosa, não cuidei tanto dela. Eu deveria ter plantado ela mais mudas direitinho, né? Eu não dei muita bola para ela. Mas olha só que linda, gente, que é. Tem as folhas delicadas. É um arbustinho que não dá muito alto. E é muito bonita. Ela tem essa cor aqui, um azul bem forte. Acho que é até puxado para um roxinho, né? Mas é mais para azul. O que vocês acham? Fica lindo com amarelo. E com as rosas, para você plantar com rosas. Eu não falei para vocês, mas eu passei a minha romina pro chão. Vocês lembram da minha romina que ficava no vaso? Bem linda. Eu passei ela pro chão e olha como ela tá ramificada. Apesar de todo o ácaro que atacou aqui as rosas, né? Ela tá muito bonita, gente. Já vai começar a soltar botões, ó. Ela dá uma flor enorme. Então, vocês vão ver a minha romina bem bonita aqui no jardim, cheia de rosas. Eu passei agora pro chão. No vaso, ela tava muito bonita também, florescendo bastante. Mas olha como ela ramificou. Tá bem ramificada. Vai ficar linda aqui, cheia de rosas. As petúnias da janela continuam bonitas, né, gente? Olha, quem é inscrito aqui no canal sabe quanto tempo essas petúnias estão florescendo. Elas florescem sem parar, gente, o tempo inteiro, olha só. Eu plantei no vasinho, acho que não tá aparecendo do vasinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois eu quero mostrar de perto. Faz 1 ano já que eu tenho essas petúnias e elas nunca ficaram sem flores. Então é uma ótima opção pra você aí ter no jardim. Agora no verão, que deu esse clima bem... Esse clima sempre dá quente aqui em Santa Catarina no verão. Sempre dá quente aí, seus 35, 37 graus. Eu sei que tem lugares do país que dá bem mais, né? Bem mais quente. Mas quando dá assim essa temperatura bem alta, tem que molhar umas 3 vezes durante o dia, que vai dar certo. Essa minha eu molhava em torno de 3 vezes ao dia, gente. Agora eu tô molhando, né? Que refrescou, tô molhando em torno de 2 vezes. Olha como tá bonita. Mesmo no calor e com aquele solão quente, elas nunca deixaram de ficar assim bem floridas e bonitas. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Tá muito, muito, muito florida. Como eu falei pra vocês, já tá 1 ano. 1 ano que eu plantei elas e elas sempre floridas. Aqui é o meu um outro arco de rosas. Eu mostrei um cachinho da Lola, que é essa rosa que eu tenho aqui desse lado. Mas ela já não tá mais com flores. Tem alguns botões ali que eu tenho que tirar, porque as pétalas já caíram. Mas olha só, gente, como tá florida. O Flash tá chorando ali, que ele quer vir pra cá, ó. Quer vir pra cá, Flash? Deixa eu abrir, então. Vamos abrir pro Flash vir. Vem, Flash. Eu cuido pra ele não descer muito isso aqui, porque pra não machucar a coluninha dele. Por isso que eu deixo fechado, senão ele vai subindo. Nem vou mostrar que ele tá no meu pé. Sai do pé pra me te mostrar, Flash. Tá, então esse meu outro caminho. Esse meu outro caminho aqui é só com terra, gente. Algumas flores, né? Ontem ainda fiz uma limpeza. Ainda ficou alguns matinhos ali. Né? Se falar com ele, ele já vem pro pé. Mas as petúnias aqui estão bem bonitas, olha só. Até eu tenho que molhar, a terra tá seca.
De repente até tem que fazer, eu tenho que trocar, né? Plantar novas mudas. Porque com o tempo elas vão ficando feias. Mas a floração nunca para, gente. Linda, linda. Olha essa branca. Até nasceu mudas aqui em cima, ó. Com semente, que ela dá muita semente. Olha só. Nasceu muda dessa aqui, ó. De duas cores. Deixa eu ver onde é que tá essa aqui. Ela tá aqui embaixo, ó. Até essa aqui até perdeu o branco, ó. Ficou só roxinha praticamente. Com umas manchinhas. Mas ela é assim. Ó. Que bonita. Essa aqui faz mais ou menos um ano que eu tenho ela. Agora essa aqui eu plantei há pouco tempo. Tem que tirar algumas folhas, flores velhas. Olha que linda que tá. Deixa eu mostrar desse lado essa outra cor. Essa aqui é dobrada, gente, olha só. Eu já tenho umas flores que tem que tirar. Não tá difícil, tem que ser com as duas mãos pra tirar, senão a gente acaba quebrando. Está bem bonitas, né? Eu comprei, gente, essa cola aqui, ó. Essa cola da Super Bonder. Vamos ver se eu vou conseguir. Se eu vou conseguir colar o jarro com ela. Eu acho que eu precisaria de ajuda de mais uma pessoa. Mas eu tô sozinha, eu vou ver se eu consigo colar. Se eu consigo colar. Eu comprei só uma, não sei se vai dar também. Porque o vaso quebrou em 3 partes, a alça. Deixa eu ver se eu consigo. Mas acho que é tão pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu acho que é pouca cola. Vamos ver se vai dar certo. Vou colar essa parte aqui primeiro. Eu tenho também, gente, argila. Eu tenho argila ali. Se ficar algum buraquinho, eu vou preencher com argila depois. Só que a minha argila é bem clarinha, né? Isso aqui eu acredito que seja um verniz, uma tinta que eles passam aqui fora, que fica dessa cor. Vamos ver se vai dar certo. Não devo ter que botar mais. A parte de baixo aqui colou. Vamos ver aqui agora. Vamos ver essa parte aqui. O problema é a quantidade aqui, né? Não, mas ainda tem bastante. Tem bastante. O bom é que assim, essa cola aqui, ela não aparece nada, né? Não muda a cor do produto. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vou botar bastante. Tem que segurar por bastante tempo, gente. Segurar por bastante tempo pra ficar. Senão não cola. Espero não ficar torto. Acho que não. Mas foi uma dó quebrar, né? Um vaso tão bonito.
Mas é assim, esses vasos são complicados pra... Ai, quase que eu tava colando meu dedo junto aqui. Esses vasos são complicados para transportar. Vai ficar uma rachadurinha, mas eu vou passar argila que eu tenho ali. Eu vou pesquisar que tinta que eles usam aqui para ficar dessa cor. Que verniz, é um verniz, é uma tinta, o que que é? Mas parece que tá dando certo. E não fala que é para cerâmica, só fala que é para louça, né? E que a louça pode ir também no lava-louças. Então, sinal que vai aguentar. Com calor, com sol. Tá dando certo. Agora só falta essa parte aqui, ó. E ainda tem a metade da cola. Espero que não caia. Eu coloco bastante, ó. Coloco bastante. O problema é, gente, que eu deveria ter trazido. Eu deveria ter trazido um pano, porque escorreu aqui. Ai, tá colando meu dedo, socorro. Olha só, meus amigos, colou. Sobrou metade da cola ainda, poderia ter usado até mais. Mas o problema é que escorreu um pouquinho a cola, então de repente se usasse o Super Bonder, que tem o gel também, de repente seria melhor, não ia escorrer. Eu deveria ter trazido um pano também pra ir limpando, né? Mas eu não imaginei que ia escorrer. Mas ficou bom, ó, de longe nem aparece. Eu tenho argila aqui, a gente consegue argila nas papelarias. Às vezes no mercado também tem, só que a argila é clarinha. Se eu passar argila aqui, vai ficar aparecendo, porque era bom, né? Pra preencher esses buraquinhos que ficou. Ó, passar argila, dar uma lixadinha e passar o verniz novamente. Mas eu vou ter que passar o verniz novamente. Vamos ver. De repente eu vou fazer isso, porque aqui lascou também, ó. Então não ficou perfeito. Mas de longe não aparece. Ó, de longe não aparece. Só bem de pertinho. O que vocês acharam? Ficou bom, né? O jarro é muito bonito.